E se depois de décadas e décadas de conselhos sobre o que comer, o governo simplesmente chegasse e falasse: sabe de uma coisa? A gente errou? Pois é, essa nossa análise de hoje mergulha num documento que imagina exatamente isso. Uma mudança que seria, sim, gigantesca na política de saúde e que poderia mudar completamente a nossa relação com a comida. E o ponto de partida é toda essa frase aqui. Forte, né? Comida de verdade cura. Comida processada mata. É o coração de toda essa suposta revolução. Uma ideia simples, direta ao ponto que já define o tom de uma virada de chave radical, batendo de frente com toda a indústria de alimentos processados. Grave bem essa data. 8 de janeiro de 2025. De acordo com a análise que a gente está explorando, esse seria o dia em que o governo dos Estados Unidos admitiria, publicamente, que as diretrizes alimentares das últimas décadas foram um erro catastrófico. E, com isso, abriria caminho para uma abordagem totalmente nova. Para a gente entender o tamanho do impacto dessa mudança, vamos passar por alguns pontos. Primeiro, a tal confissão histórica do governo. Depois, o legado deixado pelas diretrizes antigas, os novos 7 pilares da nutrição, como isso tudo valida dietas mais antigas e, claro, como se transforma num plano de ação e, no fim das contas, numa escolha de cada um. Bom, a primeira parte desta análise detalha um momento que seria, uau, sem precedentes. As novas diretrizes alimentares para americanos, do período de 2025 a 2030, não seriam só uma atualização. Seriam um verdadeiro reconhecimento de que as comunidades paleo e low carb, sabe, aquelas que muita gente criticava, estavam certas esse tempo todo. E aqui está o pulo do gato. O que é mais interessante aqui é o contraste. A pirâmide antiga, aquela que mandava a gente comer um monte de grãos e cortar gordura, foi completamente virada de cabeça para baixo. A nova abordagem, segundo o documento, bota o foco em proteínas, gorduras boas e, o mais importante, na eliminação total dos alimentos ultraprocessados. É o dia e a noite. Mas por que uma mudança tão drástica seria necessária? O documento argumenta que os 45 anos da política anterior criaram uma verdadeira crise de saúde pública. E os números que a fonte apresenta são, para dizer o mínimo, bem alarmantes. 73,6%. Pensa só, são quase 3 em cada 4 adultos. Esse número que está na análise mostra uma epidemia que virou o padrão. E, segundo o texto, isso seria um resultado direto daquelas diretrizes que demonizavam a gordura e promoviam um monte de carboidrato refinado. E a crise não para por aí, não. O documento aponta para mais de 38 milhões de pessoas com diabetes tipo 2, uma doença metabólica que está diretamente ligada ao estilo de vida que supostamente as diretrizes antigas incentivaram. E agora, talvez o número mais pesado de todos, mais de 650 mil mortes por ano por doenças do coração. O documento defende que aquela guerra contra a gordura saturada, baseada em ciência falha, na verdade piorou a saúde cardiovascular da nação. Com um cenário desses, uma nova abordagem era, assim, inevitável. Certo, então o que entraria no lugar daquele modelo antigo? A análise descreve uma nova estrutura, que é baseada em 7 princípios fundamentais. Vamos dar uma olhada nos mais transformadores. O primeiro pilar já é uma mudança radical. Em vez de ser só um acompanhamento, a proteína vira a estrela do prato. O objetivo? Saciedade, preservar a massa muscular e estabilizar o açúcar no sangue. Coisas que, segundo o documento, eram completamente ignoradas no passado. Em segundo lugar, a reabilitação completa das gorduras. O que antes era o grande inimigo, agora é visto como essencial. A nova abordagem faria a distinção clara entre gorduras naturais e as gorduras transindustriais e passaria a promover fontes que ajudam na absorção de vitaminas e na saúde do coração. Agora segura aí, porque este aqui talvez seja o pilar mais controverso e revolucionário de todos. Pela primeira vez, o governo apontaria o dedo para o verdadeiro vilão. Não um nutriente específico, mas um método de produção. A recomendação de eliminar ultraprocessados seria um ataque direto no coração da indústria de alimentos moderna. E aqui a gente tem um resumão dos 7 pilares. Eles formam um guia coeso, sabe? Proteína no centro, gorduras boas, uma base de vegetais, grãos integrais com moderação e, o ponto-chave, a eliminação do que é artificial, como os ultraprocessados e o sódio escondido, priorizando a hidratação com água. É basicamente um retorno à comida de verdade. Mas olha só, essa nova abordagem não surgiu do nada, né? O documento a coloca como a validação oficial de décadas de trabalho de pioneiros da nutrição, que muitas vezes foram ignorados ou até ridicularizados.
Essa linha do tempo mostra muito bem essa longa jornada, desde a revolução da dieta do Atkins lá nos anos 70 até as investigações do Gary Taubes. Essas ideias eram vistas como algo marginal, coisa de rebelde. De acordo com a análise, 2025 seria o ano em que a rebelião finalmente viraria norma, provando que esses pioneiros estavam décadas à frente. Certo, mas como é que se coloca toda essa teoria em prática? O documento propõe um plano de ação bem concreto, apelidado de Protocolo Paleo, que é uma mistura de paleo e low carb, para implementar essas novas diretrizes ao longo de um ano. O plano é bem dividido em 3 fases. Começa com um reset mais rigoroso para reequilibrar o corpo, depois vem uma fase de otimização para ajustar a dieta e o estilo de vida e termina com uma abordagem sustentável a longo prazo. Isso tira as diretrizes do papel e transforma num guia prático para a vida. Isso nos leva à conclusão da análise. Com toda essa informação e essa validação, a responsabilidade meio que sai do governo e passa para o indivíduo. A revolução pode até ser oficial, mas a mudança de verdade, essa é uma escolha pessoal. Para tornar essa escolha mais urgente, o documento apresenta essas estatísticas aqui. E não são números abstratos, não. São os riscos que uma pessoa comum enfrenta. Uma chance em 3 de desenvolver diabetes, metade da população correndo risco de morrer de doença cardíaca. São números que pedem atenção. Mas aqui vem a virada de chave. Logo depois de apresentar esses riscos todos, a análise traz uma mensagem de esperança. A grande maioria dessas doenças não é uma sentença final. Elas são descritas como resultado de escolhas de estilo de vida, o que significa que podem ser prevenidas ou até mesmo revertidas com novas escolhas. E no fim, essa análise toda termina com uma pergunta. O documento não dá só informações, ele lança um desafio. Diante dessa suposta validação histórica, a questão não é mais o que fazer, mas sim quando começar. A escolha, como sempre, é de cada um.